Hoje nós vamos falar de um tema que foi bastante discutido no ano passado sobre a erotização infantil, sobre aquela hashtag básica, criança não namora. Realmente, namorar e infância não combinam. A criança, ela desenvolve o seu afeto desde pequena, muitas vezes até um afeto um pouco erotizado, pela constituição dela de estar descobrindo os afetos, descobrindo os sentimentos, descobrindo as sensações. Mas, muitas vezes nós adultos, quando vemos aquela criança um pouquinho mais junta de um amiguinho, enfim, ou se for um menino de uma amiguinha, nós temos logo a tendência de dizer assim, fulaninho tá namorando com a fulaninha. Não, a criança não namora. A criança sente afetos, a criança se diverte, a criança brinca, ela curte a sua infância. Nós que de certa forma erotizamos, amadurecemos aquela criança num período que ela precisa exatamente ser criança, principalmente quando ela está entrando numa escolinha, quando ela está se relacionando com outras crianças, com pessoas mais velhas um pouco, ela começa a ter os seus afetos um pouco mais abertos, né? E nessa abertura de afetos, ela pode realmente ficar mais perto de um coleguinha, de uma menininha, desenvolver um sentimento maior, uma combinação de humor, uma empatia mais efetiva. Mas isso não é namoro. Até porque a gente precisa evitar isso, porque a criança, ela vê os pais namorando em casa. E ela tá naquela idade que ela aprende as coisas que ela vê em casa, ela traz para si aquilo que ela vê em casa. Então, se ela vê os pais muitas vezes dando um selinho, dando um beijo na boca em casa, consequentemente ela vai encontrar o coleguinha ou a coleguinha, ela vai querer experimentar, porque na cabecinha dela isso é uma prova de afeto, não é um namoro, não está romanceado ou erotizado. Então, muitas vezes a gente vê a criança tendo esse tipo de atitude e coloca, eles estão namorando. Não, a criança, ela passa a despertar a sua sexualidade, os seus afetos voltados ao namoro quando ela já está entrando na puberdade, quando ela já tem seus 12, 13, 14 anos. Bom, aí nós estamos falando de um sentimento diferenciado que entra com toda a carga hormonal da puberdade, com todas as diferenciações emocionais que aquele adolescente que está entrando, aquele jovem que está entrando na adolescência, ele traz. Então, esse está se preparando realmente para constituir um namoro, que é uma coisa natural daquela faixa etária. Mas a criança não. A criança, ela tem que ser pura e simplesmente criança, sem sapato de salto, sem maquiagem, sem o estímulo de roupas sensuais, erotizadas. Isso não é para ela. A criança precisa do espaço dela para ser criança e se descobrir o seu corpo, muitas vezes até descobrir o corpo do coleguinha ou da coleguinha, que é diferente do corpo dela, mas isso faz parte de um autoconhecimento, não faz parte de um namoro, não faz parte de uma erotização. As nossas crianças, elas precisam ser protegidas e precisam ficar na infância, onde é a sua fase de desenvolvimento. Cada pessoa, ela tem o seu ritmo de desenvolvimento que ele precisa obedecer certos padrões. E a criança, ela não é diferente. Ela tem o tempo dela para fazer as coisas pertinentes à idade dela. E não nos cabe a nós, adultos, acelerarmos esse processo sob pena de nós termos adolescentes extremamente, às vezes até libidinosos, extremamente erotizados, porque foram estimulados na primeira infância. Então, as nossas crianças, elas precisam se desenvolver com tranquilidade, sem pressão e principalmente, como eu sempre falo aqui ou em qualquer situação, com o diálogo. Toda vez que a criança ou o adolescente tiver uma dúvida, precisa ser perguntado, é preciso que se responda numa linguagem que eles vão entender, para que eles possam ter confiança naquelas pessoas que são responsáveis por elas e que elas possam entender e desmistificar as suas dúvidas e assim então construir o seu desenvolvimento saudável. Até a próxima, pessoal!